meu nome é José Alho e este é o podcast do Zé. Eu sou o Zé e neste episódio vou estar à conversa com João Barradas, médico, leitor e criador de conteúdos. Médico de profissão e leitor pelo coração. Não sei o que eu digo, é ele. João Barradas é criador de conteúdos literários digitais. No Instagram dá-nos a conhecer as suas leituras a partir de opiniões que por vezes podem parecer encriptadas. Mas não se deixem enganar, é apenas um médico erudito. É no podcast Entre Linhas que conversa com escritores, tradutores, leitores e todas as pessoas do mundo literário. E é também dinamizador da iniciativa Médicos Escritores. Farta-se de viajar e é com estas viagens que ele nos dá a conhecer autores e histórias passadas nesses mesmos destinos. Qual será a próxima viagem literária? É isso que quero descobrir. Por isso é que o convidei e o resto é conversa. Olá, Dr. Barradas. Senhor Dr. Barradas, peço desculpa. Não. Doutor é quanto muito no hospital. Aqui é Barradas, quanto muito. Quero agradecer pela sua presença. Neste momento poderia estar a cuidar de pacientes, mas está aqui, a perder tempo. Exatamente. Não. O gosto é todo meu em participar numa iniciativa de um amigo e de um livrólico assumido também. Olha, tu tens noção de quantos sítios já conheceste? Tenho porque tenho uma aplicação. Assim fica mais fácil. Agora não lembro como é que se chama a aplicação, mas tem uma aplicação onde faço o check dos países que vou visitando. E quantos? É isso que eu quero saber. Acho que está nos 22 ou 23. Então ainda tens muito para conhecer. Tem muito país, muito mundo para conhecer, sim. Muitos países para conhecer. Muitos países. E tens assim algum que te tenha marcado mais? Tenho um que era um sonho, que era a Islândia, que foi em março do ano passado, que eu recomendo a todas as pessoas, é uma experiência incrível. E outro destino que eu gostei particularmente, provavelmente terá sido o Brasil. Pela ligação que que Portugal Que nós temos. tem, pela a vasta literatura contemporânea que felizmente está a chegar a este lado do Atlântico. Gostei muito e, como é óbvio, vim carregado com uma boa dose de livros. Podemos saber quantos? Ou não tens assim uma noção? Eu tenho o vídeo na página, eu acho que foram uns 9 ou 10. Qualquer coisa desse género. Um bocadinho contido. Sim. Não. Cá há sempre a questão do peso, não é? E lá os livros, o preço dos livros. Temos que perceber que compraste em reais, não é? Sim. Por isso... É relativamente mais barato. Eu acho que o que compensa mais é comprarmos nos sebos, não é? Naquilo que nós chamaríamos alfarrabistas. Aí eles são praticamente mais baratos. Mas um livro numa livraria fica mais ou menos um pouco mais de metade do preço, mais ou menos, relativamente ao preço de cá. E por acaso foi lá que compraste o livro do Stênio Gardel? Não. O livro do Stênio Gardel foi o Stênio que me enviou. Foi o primeiro escritor que me enviou assim algum livro. Eu fiquei estarrecido. E é engraçado, não é? Porque foi com o Stênio Gardel que eu iniciei então o Entre Linhas. Portanto, ele enviou o livro e eu desafiei. Ok, então, mas não podemos ficar por aqui. Eu não posso ficar por uma mera resenha ou devaneio, como eu lhe chamo, na minha página de Instagram. Tem que haver aqui mais qualquer coisa. E foi a partir daí que surgiu a ideia do Entre Linhas. Já lá vamos a falar mais sobre esse livro, porque esse livro ganhou mais público. Pelo menos o autor ganhou público cá em Portugal. E eu sei que muitos... que eu acompanho só Bookstagrammers, né? A maior parte. Sei que muitos deles acho que não lhe deram a cotação que eu acho que merecia. Primeiro porque talvez seja realmente um livro difícil de ler para quem não tem tanta facilidade em ler em português do Brasil. E o livro também está carregado de expressões próprias, regionais, não é? A questão que eu te quero pôr agora é ainda em relação a isto que tu fazes de sempre que vais a algum sítio, levas um livro
Uhum. que Mais- tenha É mais alguma. do que um sempre. Sim, mas sempre que tenha algo a ver com o sítio onde tu vais, então Uhum. a minha questão é: tu escolhes o livro por causa do destino ou escolhes o destino com base no livro? Não, eu escolho o destino primeiro. O destino, Ok, pronto. o destino é o que ruma, o meu fio guia. Depois, a partir do momento em que o destino está escolhido, eu tento arranjar um livro que esteja relacionado então com aquele destino. Mas tu és capaz de. Imagina que ainda não tenhas lido nada sobre nada que remeta a esse destino. Tu és capaz de ler o livro antes de partires à aventura? Ou, Não, 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 ou não. também podes ler na viagem? Não, leio na viagem. Os livros. Ah, ok. Portanto, isto faz parte então da iniciativa que eu também tenho, que é o passaporte literário, e os livros são lidos durante a viagem. Portanto, não há nenhuma preparação prévia. Eu escolho o destino, depois faço uma pesquisa dos livros que existem e até tento ver se existe algum livro nas minhas estantes que eu possa então associar, e depois então leio durante a viagem. E algum que te tenha tocado? Porque uma coisa é tu estás a ler em Portugal, outra é tu estás a conhecer o sítio e a ler um livro que fale sobre o sítio. Algum que te tenha tocado, que de alguma forma te tenha emocionado? Eu acho que é muito diferente nós lermos o livro no Na nossa casa. sim, não, estou a dizer, é muito diferente ler o livro no ambiente em que ele foi escrito, ou seja, vivenciar as ruas. Eu acho que eu, pelo menos, tenho alguma dificuldade quando os livros são muito descritivos e começam a enumerar nomes de ruas que eu não conheço e que eu, pronto, não tenho propriamente aqui um mapa desenhado na minha mente. Durante ler esses livros durante a viagem pode se tornar muito mais fácil. Em termos de livros que eu acho que tenha ficado assim com alguma marca, eu acho que tenho que dizer a obra reunida do Juan Rulfo quando fui ao México. Agora, quando fui à Islândia, os peixes. Eu tenho que olhar porque eu acho que me vou enganar Força. no título. Ora, onde é que ele está? Está aqui. Ah, este. Até o posso mostrar. O Isso. Advento, Ok. do Gunnar Gunnarsson. Pronto. Que é passado na Islândia e realmente estar na Islândia com aquele frio, com aquela neve, com aquelas rajadas de vento. Este livro tem todo um outro nível. Ou seja, Ok. é que ganha toda uma outra história para nós. Porque realmente eu aqui consegui criar uma história com a história do livro. E eu acho que basicamente é isso que eu vou tentando fazer com este meu passaporte literário. Há outro também, que eu também aproveito para mostrar, porque até o tenho aqui, que é este, que é Os Pequenos Mundos do Edifício Jacobian. Pronto. Que eu li quando fui ao Cairo e realmente, portanto, a história do Cairo foi engraçada porque eu fiquei sem malas e este único livro foi comigo na mochila. Portanto, foi o único livro assim passado no Egito que eu tinha de reserva. Mas realmente percebe-se aqui todos os dilemas que a sociedade dos países árabes todos os problemas com que essa sociedade lida, não é? Todos os entraves, todas as questões, as questões raciais, as questões de género, as questões de identidade. Portanto, percebe-se muito melhor estando em loco. E eu acho que é isso que eu busco neste meu. Também lhe podemos chamar um devaneio, que é o passaporte. Uma pergunta que tem. Que eu acho que já fiz outras vezes aqui no podcast, também não foram muitas, não tem muitos episódios, mas que um assunto que se debate muito é se. E tem que ver com esta pergunta que eu fiz e desta tua experiência enquanto leitor viajante, se os autores devem ou não escrever sobre sítios onde nunca estiveram. Pronto, eu posso ser polémico agora. Eu acho que
É possível escrever, agora, eu acho que tem uma magia completamente diferente se a pessoa escrever sobre um sítio em que ela terá vivido, terá estado. Eu acho que se sente. E é perfeitamente visível quando nós estamos a ler um livro. Conseguimos perceber facilmente se o autor realmente esteve naquele local ou se está a falar eventualmente por terceiros. Ok. Eu prefiro também essa é uma das intenções desta minha iniciativa, é realmente tentar ganhar mundo com o mundo que as pessoas me podem dar. E já alguma vez te aconteceu tu percebes que, opá, este aqui nunca esteve cá. Está aqui a inventar coisas que. Deus Nossa Senhora. Não, porque eu normalmente também tento escolher autores locais. Tento. Ok. Portanto, haverá sempre algo. Claro que eu não sei se as pessoas realmente estiveram naquela rua, se olharam para aquele edifício naquela perspectiva. Pronto, isso é um bocadinho mais difícil. Mas pelo menos o ambiente do país consegue-se sentir através das palavras. E já temos uma próxima viagem? Já, já. E vais revelar ou. Selecionados para a próxima viagem. O quê? O quê? E já temos livros selecionados para a próxima. Ai, não é um livro, não. Livros. Não, não, não. Livros. A viagem também vai ser longa. E não queres revelar? Não, vais deixar assim. Vai ser a um país asiático. Ok, pois. Viagem longa. Ok. Vamos Não vais à Coreia, ver se não? acertam. Não vais à Coreia, não. Viu? Não é? Vais à Coreia do Norte. A brincar. Havia livro para levar. Havia, sim, Exatamente. um livro incrível. Exatamente. Isto tudo, como é que começou? Como é que tu começaste no Instagram? Ou já tinhas começado antes? Como é que começou a tua presença literária online? Eu, É assim que eu quero começar. eu já tinha Instagram antes propriamente de começarmos a falar no Bookstagram ou no Bookcenas. E Cenas. já tirava fotografias de livros sem propriamente fazer resenhas, como lhe queiram chamar. E eu já escrevia no Goodreads, que eu agora o meu Goodreads agora está assim com um bocadinho de teias de aranha, mas pronto, ainda subsiste, ainda suspira um bocadinho. E depois, a determinada altura, comecei a perceber que realmente existia esta comunidade livrólica e que eu poderia falar então dos livros noutra rede que se calhar com mais público, para lá do Goodreads. E então decidi iniciar-me nestas leads bookstagramicas, se assim podemos dizer. E pronto, e cá tenho continuado. E como é que tu te vês no meio de gente maluca, que é o Bookstagram, e que por acaso tive esta conversa com a Dora, Uhum. em que ela me dizia que tu eras um dos poucos que fazias o teu caminho no Bookstagram e que não entravas assim em grandes problemas, grandes discussões, fazes o teu caminho e uma coisa que tu tens diferente, que a tua escrita, pelo menos para mim, que não sou tão erudito quanto o senhor doutor, é peculiar, porque é uma escrita que não é uma escrita fácil, como é que eu dizer? Não é uma escrita fácil de ler à primeira vista. Se tu queres ler aquilo assim em viés, não dá. Tem que, pelo menos para mim, exige ali um pouco mais, por isso é que eu digo que é uma escrita encriptada. Uhum. Como é que tu te vês assim no meio desta gente louca e que grande parte segue todo um caminho igual e que tu não segues carneirada? Não, eu por acaso, obrigado pelas palavras, antes de mais, e obrigado pela Dora. Mas realmente eu tento não seguir aquilo que os outros vão falando. Eu não estou a dizer que eu não leio as novidades, eu leio as novidades conforme Sim, que eu estou atento. Tu andas a ler umas novidades, eu estou atento. e umas Que eu novidades nunca pensei já que eu falaste. nunca pensei que fosses ler. Mas eu, assim,
tenho que dizer, eu comecei a ler, o meu caminho de leitor é igual a tantos outros. Portanto, eu comecei a ler uma aventura, adoro o Triângulo J, li muito uma coleção que muita gente não fala e eu tenho um particular gosto, que é a Profissão Adolescente. Uh, eu acho que está fora do mercado atualmente. E depois, quando quis começar a ler coisas mais de adulto, digamos assim, li o Código da Vinci, li os Dan Brown, Daniel Silva, li muito Stephen King, e portanto é normal que eu leia muitas coisas e que vá andando por vários géneros. Claro que há géneros que me dizem mais, e atualmente, tendo em conta aquilo que eu fui lendo ao longo deste meu percurso, existem géneros que eu tenho de selecionar. O que não quer dizer que não possa ler outros. Por isso, Claro. estas questões de ler as novidades e não ler as novidades, não é isso. A questão é que eu não me deixo levar, se calhar, pelo hype e Ok. tento ir variando entre aquilo que possa ser uma novidade ou algo que está aí na berra para uma escritora que até pode ter sido reeditada, e eu agora estou-me a lembrar das minhas duas últimas leituras, e que realmente que eu gosto particularmente e que não é uma escritora fácil, e portanto vou variando nestes dois mundos e nunca fico com os pés assentes num. E eu acho que isso realmente é um bocadinho diferente daquilo que às vezes está estabelecido, não é? Porque normalmente existem aqueles que só leem um género, ou que só leem as novidades, e depois há outros que defendem os clássicos. Eu defendo a literatura, não vale a pena. E é mesmo esse gosto pela leitura que me faz continuar este meu percurso, que não é assim muito planeado, não é? Eu não vou dizer, eu Sim. agora vou ler este. Não, é muito por aquilo que me diz, não é? Eu vou lendo as sinopses, vou vendo o que é quais livros é que existem e a partir daí vou tentando perceber o que é que gostarei de ler no momento. Já respondeste a uma pergunta que eu te ia fazer, obrigado. Que se tu defendias que toda a gente deveria ler clássicos ou não, É, porque. eu não defendo que as pessoas tenham que ler um género em detrimento do outro. Eu acho que as Certo. pessoas devem tentar, porque dizer aquilo que eu acho que não se pode dizer é não, clássicos não, porque é muito aborrecido. Mas já leste. Pois. Isso é que para mim não pode ser. Ou pessoas que dizem que só devemos ler. Ou, por exemplo, literatura mais comercial, talvez, que seja um bocadinho mais oca e que só a literatura clássica ou mais erudita é que deve ser lida, que tenha importância. A questão fundamental aqui é que ninguém inventou a roda, não é? Já tudo está inventado. Agora, Certo? existem diferentes formas de contar as histórias, não é? E existem também diferentes linguagens, não é? Há uma linguagem mais coloquial que acaba por ser mais fácil para a maioria das pessoas, não é? Pronto, agora tenho que dizer, não é? As minhas últimas leituras. É óbvio que, se calhar, uma pessoa que começa a ler Clarice sem ter. Clarice Lispector, sem ter algum conhecimento, claro que vai achar aquilo que é isto, mas se começar aos poucos a passar do género, digamos assim, mais comercial para um mais com mais sumo, digamos assim, com mais enredo, mais personagens, mais conteúdo, um outro tipo de terminologias, não é? Sim. Eu acho que as pessoas acabam por ir ganhando o gosto. Lá está, eu só não percebo esta questão de não, eu não vou ler este género porque este género não, mas este género não porquê? Isso é que pronto, Sim. não me entra na cabeça. Não, a mim também me faz um bocado de confusão, porque às vezes não é questão do género, mas às vezes aquela história que te pode não te cativar. Mas Exato. pode haver outro livro desse género que te possa levar mais além. Inclusivamente do mesmo autor. Sim. Isso já Não sei se. aconteceu, portanto, Sim, a mim também não, quer dizer, não me aconteceu, mas há um autor nacional que eu realmente
Ainda não li nenhum, porque ele já escreveu em dois géneros diferentes. Eu só ainda li o policial, o outro ainda não li, também, se calhar, por parvoíce minha, por pensar que talvez possa não gostar. Mas já li o primeiro. Eu acho que sei do que Di. estás a falar. Pronto. E então já li, por acaso li o primeiro capítulo do novo livro que foi lançado este ano. Não sei se já consegues confirmar quem possa ser. E até gostei. Veja, às vezes são parvoíces da nossa cabeça, Exato. que não faz qualquer sentido. Exatamente. Também há uma pessoa que nós conhecemos, eu não vou dizer quem é, ele vai ouvir, que tem assim tinha assim um pouco de problema em ler livros de temática LGBT. Hum. Já sabes quem é? Ele também vai saber, ele vai ouvir. E agora está a ler um. Por isso, Mas olha, vamos ver. eu tenho dois cubos dedicados só a livros queer. Portanto, E eu por acaso quero ler mais e eu sei que ainda não li muita coisa e eu quero ler muito mais. O último que eu li, que acho que me deixou um trauma, foi Uma Pequena Vida, por isso ainda está ali a... eu esse não li. É muito grande, deixa estar. Mas é bom, eu gostei. Estavas-me a dizer que, pronto, começaste a tua vida de leitor, a tua carreira de leitor com uma aventura, com esses livros todos. E então tu sempre leste, sempre te lembras, sempre leste, Uh, desde pequeno. Sempre tive livros por perto. Quando era mais pequeno, aquilo que eu fazia com os livros era desenhar, não é? Nos livros. Tanto que agora nem consigo sublinhar, nem a caneta nem a lápis. Pelo menos os São livros. sagrados os livros. Exato. Faço marcas. Não sei se dá aqui para ver, por exemplo. Pronto, deixo aqui umas anotações. Também faço. Por acaso não tenho aqui, mas também faço. Mas era o que eu fazia. Exato, é isso mesmo. Este aqui não é literatura, é design, mas... Pronto, eu livros técnicos ainda consigo sublinhar, livros de literatura não. Mas agora perdi-me um bocadinho. Pronto, quando era mais pequeno só desenhava nos livros, pronto. Depois eu lembro-me de começar a ler efetivamente quando entrei para o ensino básico, porque nós tínhamos a biblioteca escolar. Não sei se também existia na tua escola básica. Existi, fui monitor da biblioteca. Muito bem. Mas a minha biblioteca escolar, na altura, portanto eu já sou velho, não é? E a minha biblioteca escolar, 60. uma estante. Ok. Era só uma estante. E então, pronto, chegou uma altura em que, pronto, eu já tinha retirado os livros todos. Pois, não Dava tinhas muito. mais. E então foi quando comecei eu próprio a criar a minha biblioteca em casa e a massacrar a minha mãe para me comprar cada vez mais livros e mais livros. Fiz as coleções infantil-juvenis quase todas. Destaco sempre uma aventura, o Triângulo J e a Profissão Adolescente. São as 3 coleções infantil-juvenis que realmente me marcaram mais. E depois então, quando entrei ali na adolescência, 13, 14 anos, disse, não, agora não posso ler isto já parece mal andar aqui a ler Que vergonha. estas infantilidades, portanto eu tenho que começar a ler coisas de gente grande. E, portanto, os primeiros livros que eu li, eu ainda me recordo, foram O Código da Vinci, do Dan Brown, e depois li tudo do Dan Brown, e acho que este ano ele vai reeditar um livro, e portanto eu muito provavelmente vou voltar a ler Dan Brown, uma pessoa é assim, não é? Apesar de ser erudito, não é? Pronto, eu continuo a querer ler o Dan Brown. Li o Código da Vinci do Dan Brown, li O Confessor do Daniel Silva, e li o Misery do Stephen King. Ok. E a este trio eu também tenho que juntar, porque tem uma história engraçada, O Cemitério de Pianos, do José Luís Peixoto. Porquê? Porque eu, nessa altura, li-o assim, na diagonal, digamos assim, porque é um livro Sim. que tem
uma terminologia muito característica, fala E já a escrita dele também, às vezes, também é ali um exatamente. bocadito mais complexa. Exatamente. É um tema pesado para uma pessoa que está na adolescência e, portanto, eu lembro-me de o ter lido. E depois é engraçado que eu, aqui há coisa de 6 anos, voltei a lê-lo e realmente tornou-se assim um livro da minha vida. E eu até uma vez cruzei-me com o José Luís Peixoto e até lhe disse: por acaso, eu li este livro quando era adolescente e não sei porquê, pode ter sido ele que realmente encarrilhou depois o meu percurso profissional, ou seja, consolidou algumas das ideias que eu já tinha para o meu futuro profissional. E portanto tinha que aqui o referir também como um dos primeiros livros que realmente li enquanto leitor adulto. E tu na escola, não sei como é que era na tua altura, porque já foi há muitos anos atrás, Antes ahm, havia as leituras obrigatórias para português? havia. Ou na altura seria língua portuguesa? Não sei Sim, como é que era na era português, era português. português. Havia e eu passei um mau bocado com as leituras obrigatórias. Porque Quem eu, nunca? eu obrigava-me a ler, pronto, lá está, pessoas malucas, não é? Eu obrigava-me a ler o livro da leitura obrigatória, e eu aqui estou mais a falar dos Maias e do Memorial do Convento, nas férias do verão, imediatamente antes, Nem imediatamente vou comer. antes do ano em que iríamos abordar aquela obra. Portanto, eu passei as minhas férias do 10º ano a ler os Maias e passei as minhas férias do 11º ano a ler o Memorial do Convento. Eu, pronto, os Maias foi gostoso, tem páginas carregadas de areia, porque levavam para a praia, mas pronto, ainda consegui lê-lo bem e apesar de não ser um livro que eu goste particularmente, ainda quero fazer as minhas pazes com o Essa de Queiroz. Eu gostei muito de ler os contos dessa de Queiroz. Se não leram, eu acho que é uma recomendação que eu vos posso dar. Principalmente um que me marcou muito, que é o José Matias. Mas os Maias tive problemas. Mas problemas Foi maiores. com o plot? O quê, o quê? Foi com o plot? Não, 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 não. Foi mesmo assim. Foi aquela descrição toda. Eu acho que andou ali muita maionese à mistura. Eu percebo o período em que o Essa de Queiroz o escreveu era Escreveu. realizado a isso, não é? Mas pronto, não, principalmente na adolescência não era uma leitura que eu faria se não fosse uma leitura obrigatória. Mas pior foi com o Memorial do Convento. Eu li-o, mas foi uma carga muito grande. Foi ali um peso decisivo que eu andei a carregar para a praia. E depois realmente eu tive que fazer ali um período de estagnação em que me afastei completamente do José Saramago. E depois, mais à frente, é curioso, eu na faculdade, eu acho que já contei esta história, eu na faculdade tive um seminário que era sobre a morte, tinha várias questões, tinha questões mais técnicas, questões relacionadas com a biologia, questões sociais e havia também as questões culturais. E era recomendada então a leitura das intermitências da morte. E eu li as intermitências da morte e assinei o meu tratado de paz com o José Saramago e pronto, e agora sigo aqui com a leitura da obra dele. Então, para quem quer começar, tipo eu, que eu tinha uma leitura obrigatória de José Saramago, não li na escola, que era o O Amarelo. Ricardo Reis. Exatamente. Não, não é bom também. Porque eu tive sorte que no ensino profissional nosso português não é tão complexo quanto o de ensino regular. Então nós, por exemplo, mesmo os maias, foi ali, acho que é no secundário os maias, não é? É, no 10... Penso que sim. Então, e mesmo os Lusíadas, se calhar já estou a confundir, mas pelo menos os maias, Os sei que é Lusíadas. no secundário. Então nós só tivemos ali uns certos. Ok. Pronto. E então mesmo o Saramago, o ano da morte de Ricardo Reis, também só foi ali um pouquito. Então eu queria ler Saramago. Uhum. Eu tentei ler o Caim,
não correu bem. Eu até nem tenho o livro, sequer. Ok. Pediram-me emprestado, nunca mais voltou. E então eu estava a pensar começar com as intermitências da morte. É uma boa opção. Aquilo que eu te posso dizer é, existem outras alternativas e eu já te conhecendo um pouco e achando que tu gostas desta questão das distopias, eu se calhar diria para tu começares com o ensaio sobre a cegueira. Mas também gosto da morte. Por isso, Sim, mas eu acho que o ensaio sobre a cegueira, para quem nunca leu Saramago, é uma boa porta de entrada. ok. Outra Já gosta gostei. de leituras mais pequenas e que é um livro muito bom, é muito pequeno, mas é muito grande, é o Conto da Ilha Desconhecida. Vou ter que ir ver do que é que se trata. Por acaso nem Mas, conhecia o título. mas não vejas muito. Ok. Eu não sou muito de ler, pelo menos, eu não sou muito de ler as sinopses. Ok. Às vezes gosto de não ler. Às vezes as pessoas falam no livro e eu quero me surpreender. E às vezes é bom isso. E para além do Bookstagram, que por acaso já falaste, do Entre Linhas, Uhum. do teu primeiro convidado, Stênio Gardel. Então foi. Tu já tinhas essa ideia, estava na gaveta e só esta questão do Stênio Gardel impulsionou esse Entre Linhas. Como é que foi? Sim, basicamente foi isso. Eu já sabia que queria fazer algo mais do que os meros posts com os livros e com os devaneios, não é? E esta dádiva do Stênio foi realmente aquilo que motivou aquilo a que tu bem apelidaste de videocast, que eu nunca mais me esqueço, que eu depois a partir daí comecei a utilizar a palavra videocast. Sim, e eu andei a ver no teu canal do YouTube e acho que tu tens lá alguma coisa a dizer videocast. Eu não Exato. sei se foi no YouTube ou algo assim. É, Eu andei a pesquisar. E eu, é muito verdade, bem, é muito verdade, é bem. verdade. E outra coisa que melhorou foi que por causa da questão do tempo, de eu dar tempo para as pessoas entrarem Sim, na live. E tu disseste, não faças isso, começa logo. Eu, ok, então pronto, a partir de começar e vai andar. Mas foi realmente a partir deste livro do Stênio que surgiu a ideia maior então de criar este videocast do Entre Linhas. Eu tinha ainda uma outra ideia que pronto, lá está, eu, para além de maluco, sou muito idiota também. E tinha ainda outra ideia que eu tenho aqui, montes de notas aqui no meu telemóvel, que era um podcast entre dois livrólicos que se chamava Passa a Palavra e era para falar de livros a partir de uma determinada palavra que era escolhida. E pronto, ok. essa ainda está na gaveta, portanto, se alguém quiser, contacte-me, que eu passo a patente. Mas essa ideia é muito boa. Eu acho que deverias. Era Depois, interessante. eu tenho um problema, eu sou muito tecno-disléxico. Portanto, como tu tens aqui isto tudo muito bem apraltado, eu não. Eu cingi-me assim a uma live do Instagram, que é clicar no botão, começar, desbobinar, fazer a conversa, terminou, está feito. Por vezes a simplicidade é a melhor ferramenta. Para mim, de certeza. Porque uma pessoa às vezes quer inventar. Tens noção de quantas gigas ocupa só um episódio meu? Não faço ideia. Dependendo do editor de vídeo que eu use, Ok, porque eu tenho dois instalados no computador, o Final Cut há episódios que me ocupam 7 gigas. ok. Um episódio. É a edição, é tudo isso. Então, esquece, porque depois eu quero a melhor qualidade, por isso a simplicidade é a melhor ferramenta, acredita em mim. Eu realmente, como não tenho esses dotes, não me mexo nesses campos, portanto, cinjo-me àquilo que posso fazer com este meu telemóvel e pronto. E acho que tem funcionado, pelo menos. Tem funcionado, sim senhor. Só temos que melhorar depois ali umas coisinhas, mas que eu já falei em questão de design, pronto. Mas isso depois temos que fazer um contrato. Freelancer. Algum convidado do teu Entre Linhas que tu eras algum autor? Podemos falar mais de autor. Que tu eras muito fã ou que adoravas e já tiveste a oportunidade de entrevistar ou de conversar? E
Isso agora só quase que vem da lista, que eu já me perco um pouco na quantidade. Sim, já são muitos. Já. Mas olha, assim, pronto, o Stênio, Sim, por tudo. E tu viste e estavas lá, e ele é incrível, eu adorei conhecê-lo. imenso quando nos vimos, porque realmente falávamos há tanto tempo e nunca tínhamos estado juntos, e realmente aquilo foi a consumação de tanta troca de mensagens que tivemos. O Stênio, o Nuno Franco Pires, que foi o meu segundo, porque foi uma encenação autêntica, aquele entre linhas, porque tivemos um boné, tivemos a beber um copo de vinho enquanto falávamos do livro, e foi muito engraçado. Está disponível no YouTube? Está. Ai, tenho de ver isso. Está. E eu acho que nesse, como somos os dois alentejanos e ainda por cima os dois de Porto Alegre, nota-se o sotaque ainda está mais carregado, não é? Porque quando nós falamos com alguém do nosso berço, o sotaque É diferente. logo. Sim. Mais. Gostei muito de falar com a Cláudia Lucachel. Por tudo, pela pessoa que ela é, acho que é um dos episódios que eu gostei de fazer e se me perguntassem, tiveste medo em fazer algum convite? Foi à Cláudia Lucachel que eu não sabia o que é que viria dali, não é? Mas esta última, a do Alexandre Vidal Porto, também foi assim um... Vou fazer o convite. Vou tentar. Não perco nada, vou tentar. E realmente, pronto, depois percebi E resultou. que sou muito afável e que, pronto, não valia a pena estar a fazer aqueles esquemas na cabeça. Sim. Depois tenho aqui, deixa-me só... Exato. O André Morgado, que começámos a falar também por causa disso, e depois ele também entrou num dos episódios. E agora já somos quase amigos do peito, trocamos mensagens, ele ainda por cima é cá da Guarda, portanto de vez em quando É mais há fácil. algumas coisas que... mas ele não mora cá na Guarda. Há algumas coisas que ele precisa de saber e assim, e eu vou-lhe dizendo e vou tentando ajudá-lo da melhor forma, e realmente é engraçado que depois fica sempre aqui uma ligação e eu tenho gosto nisso, realmente, em que depois fica esta ligação com os diferentes convidados. Eu não os disse todos, porque seria assim uma São lista muitos, sim. exhaustiva, mas todos os meus convidados foram convidados que me deram e que me deixaram alguma coisa. E eu aproveito aqui o momento para agradecer a todos, desde já. Aos que já foram e aos que virão. Olha, e como é que tu te preparas para cada live, episódio, como queiras chamar? Portanto, Se é que te preparas de Não, alguma não, forma. prepara. Fazes um guião. tenho um guião preparado, portanto, a intro é sempre a mesma, e as perguntas finais são sempre as mesmas. Queres dizer qual é que é a tua intro? Ai, agora parece um bocado mal, mas... Porque é longa. É longa. Vamos ver se eu consigo... Já conseguiste decorar? Eu acho que sim. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Pronto, gravas esta parte e depois mando-te e escusas está sempre a dizer. Exatamente. Pronto, a intro e as perguntas finais são sempre as mesmas. Portanto, isso é um trabalho que foi feito uma vez e não requer mais. Tipo Daniel Oliveira. Exatamente. Não, O que é que dizem os teus olhos? É engraçado por falares no Daniel Oliveira. Eu agora vou fugir um bocadinho à primeira pergunta, mas eu já volto. Sim, força. A última pergunta que eu faço é inspirada na última pergunta que o Daniel Oliveira faz aos convidados. Ok. Sim, foi mesmo. Eu pensei, o Daniel Oliveira faz esta pergunta. Então o que é que eu posso fazer aqui relacionado com os livros que esteja relacionado com esta última pergunta que ele faz? E pronto, calhou-me aquela. E tem calhado bem que têm surgido ideias engraçadas. Depois, pelo meio, o que é que eu faço? Pelo menos tenho tentado fazer de alguns entrelinhas para cá. Tento perceber a data em que aquele entrelinha está a ocorrer.
tento conjugar alguns factos com os livros e com os autores que eu convido. E depois, claro, é uma nota biográfica do convidado. A próxima é particular porque foi o próprio convidado que fez a nota biográfica, que não havia nota biográfica em lado nenhum. E então eu disse, olha, eu preciso de uma nota biográfica, se me puder dar aqui algumas pistas. E então ele fez uma própria nota biográfica. Extensa, mas eu vou lê-la na íntegra. Também me aconteceu. O próximo convidado também procurei em tudo o que era sítio LinkedIn da vida. Não encontrei nenhuma e tive que lhe pedir e também me mandou assim extensa. Eu vou ter que reduzir. Peço já desculpa, Duarte. Vai ser o designer Duarte Lázaro. Queres falar um pouquinho do que é a iniciativa Médicos Escritores? Visto que tu és um médico. Exato. Não sei se é escritor. É escritor porque escreves? Pois. Eu costumo dizer que sou escrevinhador. Que é Escrevinhador, isso é bom. para tentar distanciar-me do outro estatuto. Os Médicos Escritores foi uma iniciativa. É engraçado eu estar a falar num podcast sobre outro podcast. Que nasceu noutro podcast, que era o podcast da Bárbara Review Books, que era o eu agora Fora da Estante, exatamente, que eu gravei quando estava enclausurado em pleno Covid. Sim. E foi uma tentativa de dar um pouco de brilho a estes profissionais de saúde que na altura, na época do Covid, deram tudo por tudo para que as coisas corressem bem. Eu tinha ideia que existiam alguns médicos escritores, não tinha ideia que existiam tantos assim. Portanto, eu vou sempre atualizando a lista quando há mais algum médico escritor que eu encontro. Eu já acho que já tenho por volta de 80. Muita coisa. Haverá mais, certamente. E se conhecerem médicas escritoras, porque há sempre uma lacuna. Não, é verdade. Mesmo eu que tenho pesquisado ativamente, as médicas escritoras é sempre uma falha que eu encontro. Portanto, se tiverem alguma, contactem-me, por favor. Deixa o teu número. Exatamente. Mas realmente é um projeto que eu iniciei em 2020 e que tenho mantido. Pronto, naquele ano tivemos géneros literários a cada 2 meses. Portanto, líamos romance, líamos poesia, líamos teatro, e depois eu deixei fluir, disse, ok, está criada a hashtag Médicos Escritores, portanto agora quem ler um livro de um médico escritor, se assim o entender, por favor utilize a hashtag e se quiser identifique-me só para eu saber que andam a ler. Sim. E continuam a ler os médicos escritores. Agora, não é bem para terminar, porque depois eu não vou fazer aqui um joguito contigo. Eu vou testar, vai ser um episódio de teste. Ok. Para ver como é que resulta. Mas antes de terminarmos, porque eu iniciei a falar disto e que iríamos falar mais à frente, não precisa ser especificamente com o livro do Stênio Gardel, mas podemos pegar nisso. Pelo facto de cada vez mais se editarem autores brasileiros em Portugal, o que é ótimo. Em português do Brasil. Uhum. Não há aquela tradução, não sei como é que se poderá chamar. E nós já tínhamos algum contacto com o português do Brasil nas novelas, na televisão, não é? Mas agora está-se a editar por o Rafael Montes, o Stênio Gardel, o Víctor Vidal. Exato. Que ganhou o Prémio Leia 2023. 3? 2023, acho eu. Acho que foi em 2023. E tantos outros. O próprio Rafael Galo também. Não nos podemos esquecer que... E muitos outros. O que por um lado é incrível, mas por outro é triste. Porque vemos livros incríveis. Nem toda a gente pode gostar, não é? Mas que vemos livros incríveis, como o do Stênio Gardel, que me fez chorar babirranho, a serem classificados com umas avaliações um pouco mais baixas, porque acredito que grande parte dos leitores não percebem
não percebe, tem alguma dificuldade com, não sei se é a escrita de português do Brasil, mas no caso do Stênio Gardel, realmente é uma escrita um pouco mais complicada para quem não está habituado. Uhum. Como é que tu vês isto? Como é que tu vês esta situação? É assim, isto é relativo, não é? Isto Claro que sim. nós avaliamos e falamos dos livros, mas eu não classifico. Eu não conto os livros que leio por ano. Eu gosto muito de matemática, mas aí afasto-me muito dos números. Porquê? Porque eu acho que é muito. E estou a ser o mais sincero possível. Eu acho que é muito Certo. difícil classificar um livro. Eu posso dizer a relação que estabeleci com o livro. Se foi boa, se foi má, se foi difícil, se foi fácil, se as personagens me marcaram, se eu criei alguma empatia ou não, se eu gostei da forma como a escrita fluía ou não. Eu isso consigo dizer. Se é bom ou mau, ui, é assim, eu não sou um crítico literário, nem estudei Exato. teoria da literatura, não. E nesta questão do português do Brasil, eu acho que temos que perceber que, pronto, é a mesma língua, não é? Mas temos particularidades, tal como temos particularidades quando falamos, por exemplo, do Alentejo. Eu agora estou-me a lembrar por causa de ter falado do Nuno Franco Pires. Eu acho que quem ler aquele livro percebe realmente o que é o Alentejo e os maneirismos e os regionalismos. E isso faz parte e enriquece a língua. Enriquece e também dificulta um leitor que não esteja tão familiarizado com aqueles termos, não é? Claro. E eu acho que é isso que pronto, temos de trabalhar. Isto é uma ginástica. Provavelmente o que é que as editoras poderão fazer e poderão pensar? Eu acho que isso até já foi feito num livro do Giovanni, eu agora não me lembro do apelido. Mas que tinha, e acho que no do Jefferson Tenório também tem um dicionário, digamos assim, dos termos. Ok. Aquele termo significa isto. Porquê? Porque se nós conseguirmos esbater essas diferenças e conseguimos entrar melhor na história. E realmente o livro do Stênio Gardel portanto, tem muito regionalismo. É um livro, ainda por cima, é passado no Nordeste e eles têm um modo de falar muito Fala. característico. E isso pode não ser tão fácil à partida. Fora que também é uma história sui generis. E para além disso, já que falámos dele, a forma como termina, dado o tema, também pode não agradar a muita gente. Sim. E não Sim, sim, agrada. sim, sim, sim. É uma forma que não agrada a muitos leitores. E tudo isso conjugado pode ter levado a que muitas pessoas possam não ter gostado da história. Eu confesso que eu adorei a história. Eu estou sempre a recomendá-la. E pronto. E agora só queria que a adaptação, ele foi adaptado para uma peça de teatro. Teatro. Já disse ao Stênio, por favor, tragam a peça de teatro para Portugal. Tragam a Aveiro, por favor. Também. Também podem trazer à guarda, se quiserem. Também, vamos todos de comboio. Exatamente, exatamente. Olha, então vamos lá aqui. Primeiro quero que me escolhas 5 números de 1 a 13, por favor. É lá. Olha, vamos à matemática agora. Então, 7, 13, 7, 13, 3, 1 3. e, Sim, e 10. pronto. Já lá vamos, porque primeiro vou-te fazer aqui umas perguntas de resposta rápida. A primeira coisa que te vier à cabeça. Algumas podem ser polémicas. Só são 6, Ok, também. Mas tem que ser logo. Pá, ok. Vou 1 segundo. tentar. Pronto, vamos lá. O pior livro que já leste. Ui, começa logo mal. Começamos bem. Não, é que eu não me vem nada à cabeça. Quero dizer Como- e não me vem nada. Espera. Foi tão mal que te esqueceste. De certeza. É que eu agora estou a olhar para as minhas estantes e muito provavelmente esse livro não está nas minhas estantes, não é? Já acendeu a lareira. Provavelmente o pior livro que eu li. É que eu não sei mesmo. Pronto,
menos que não tenhas gostado tanto. Pronto. Eu já estou nessa fase. Eu estou a olhar e já estou nessa fase. Que não tenha gostado tanto. Epá, é mesmo complicado essa pergunta. Queres passar à frente? Se calhar é melhor. Eu prometo dizer algum. Prometo pensar em algum. Pronto, então este aqui tem que ser mais fácil. João. Ok. O melhor livro que já leste. Também é difícil. Um, dois. Também é difícil. Isto para teste não está a correr bem. Não. É assim, se me pergunto, tendo em conta o último livro que eu li, pode ser o último livro que eu li, que é de uma autora que eu gosto muito e Por favor. Pronto, Um Sopro de Vida da Clarice Lispector. 3 livros que me recomendas. A mim. A ti especificamente. Ok. A mim especificamente. Então, posso usar já o ensaio sobre a cegueira? Não. Pode ser. Ma- Pode mais? ser já. Pronto. Mais, para além do ensaio sobre a cegueira? Sim. Mais. Então, Não me deixes coisas complicadas. não. Eu estou a tentar ver. Eu só não sei é se tu já os leste ou não. Olha, mas há aqui um. Eu li pouquíssimo na minha vida, por isso. Há aqui um que eu acho que. Olha, este também vais gostar. Isto vai doer. Porquê? Porque isto é um diário de um médico. Eu acho que já vi esse. Não li. E eu acho que já te falei dele. É provável. Não me é estranho. Pois. É um diário de um médico que acabou. Deixou de ser médico, não é? Porque estava no internato, é passado no Reino Unido, e então são as peripécias dele. E eu acho que é engraçado para uma pessoa tentar perceber exatamente todos os problemas, os pessoais e os profissionais com que os médicos têm que lidar. Olha que eu tenho 16 temporadas de Anatomia de Grey. Eu já podia ser médico Então neste pronto. momento. Por Então isso. Então pronto. Olha, não gostaste do Caim, não é? Eu só comecei a ler. Por isso depois desisti. Mas também foi numa altura. Pronto. Agora, esta vai ser uma recomendação que vai mesmo testar a minha capacidade de recomendar livros. Este livro, Então. Cedo, que é baseado Cedo. também na vida de Cristo. Mas é uma perspectiva completamente diferente. Ok. Ok. Pronto, já estão os 3. Posso recomendar mais nenhum? Podes, vá. Recomenda lá. Deixa-me ver aqui. Agora tem que ser um... Claro, eu estava à espera. Eu ando para ler esse livro há um enchente tempo. Só que, por favor, relógio d'água, baixem o preço desse livro. É o que eu vos peço, que está extremamente caro. Pois está. Relógio d'água. Mas é relógio d'água. Por favor. Mas este livro, se não leste, meu amigo, tens de o ler. Próxima pergunta. Esta aqui vai ter que ser rápida. Ok. Eu sou alentejano, tenho que ter esta desculpa. Qual o livro que tu já leste mais vezes? Que tu releste, no caso. Essa é fácil. Essa é muito... Pronto. E quero saber quantas vezes. Deixa-me ver. Quantas vezes já é um bocadinho mais complicado. Pronto, então ficamos só com a primeira parte da pergunta. Então, eu agora não estou a conseguir encontrar. Está aqui alguns, acho eu. Está aqui. Este livro. O Príncipezinho. Mas esta é uma edição especial, que é uma edição anotada pelo José Luís Peixoto e ilustrada pelo Hugo Makarov, que é um tatuador que eu gosto particularmente e é muito bonita. É gira. É muito bonita. Eu vou-te confessar uma coisa, eu nunca li e eu ando para comprar uma edição assim incrível há imenso tempo para ler e ainda não li. tenho de ler. O melhor de ler clássicos. Qual é que é a melhor coisa de ler clássicos? Eu acho que nós precisamos de perceber o que é que já... onde é que já estivemos para tentar compreender melhor o local onde estamos, o hoje. Como chegamos cá? Exato, precisamos de perceber o passado para
perceber, não, de conhecer o passado para entender o presente, está bem? E isso, provavelmente para planear o futuro. Até porque isto é sempre um ciclo. Portanto, era o que eu estava a dizer há pouco. Já nada está por inventar, não é? Portanto, Sim. a história é um ciclo, portanto. E agora que eu quero mesmo uma pergunta polémica, e o pior da literatura contemporânea? Eu acho que o pior da literatura contemporânea é deixar-se rotular. O deixar-se Ok. pela. É uma novidade, é o que está no top. Eu acho que as pessoas têm que puxar mais, dizer não, isto é bom, isto precisa de ser falado. São assuntos que temos de tratar e que realmente precisamos de os tratar, se calhar, com uma linguagem mais coloquial para chegar a mais pessoas. Mas isso não tem que ser um desmérito. Eu acho que as pessoas têm que se tentar alavancar. Não podem ficar acomodadas no literatura contemporânea, literatura de tops. Não. Valer por si. Pronto. E agora vamos aquilo que eu quero, para terminar, vamos fazer um jogo parvo, que é o preferias. Ok. Se preferes aquilo. Pronto. Eu tinha aqui 13 frases, só 5, pronto. Ok. Escolhi. E também já não temos muito tempo. Vamos lá. Número 7. Preferias que o teu autor favorito nunca mais escrevesse ou que mudasse completamente de estilo e escrevesse num género que detestas? Essa é fácil para mim. Não há nenhum género que eu deteste. Pois. Preferia que ele mudasse de género e que me surpreendesse ou não, mas preferia continuar a lê-lo. Isso fácil. Esta foi parvalhona. Pronto. A próxima. Muito boa. 13. Preferias que a tua estante inteira pegasse fogo ou que a tua coleção fosse reescrita pelo pior autor que já leste? A minha coleção, que é os livros todos? Os livros todos, sim. São muitos, eu sei, mas era humanamente impossível, mas sim. Que fossem reescritos, mas seriam os mesmos livros? Sim, imagina o autor, esse autor leu os mesmos livros que tu e ele tinha a capacidade, uma memória incrível e reescrevia os livros à maneira dele. Ok. Eu acho que... Pegava fogo, não era? Não. Eu por acaso... Porquê? Não, eu passo a explicar. Porque eu acho que um bom escritor tem que ser um bom leitor. E se ele tivesse a audácia de ler todos os livros, muito provavelmente ele iria melhorar. E eu ia... Pronto, dava-lhe esse crédito. Isto assim não dá. Vamos à 3 antes que eu me enerve. Preferias ler um livro incrível muito devagar, uma página por dia, ou um livro péssimo de uma assentada só? É um livro bom, uma página por dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Próximo. Preferias só poder ler livros lançados há mais de 100 anos ou apenas livros lançados no último ano? Pronto, isto vamos à mesma história da conversa que já tivemos no podcast, mas isto é um preferias, tens que escolher. Exato. É assim, tendo em conta aquilo que eu tenho lido, eu prefiro aqueles que foram editados há um ano. Mas é aquilo que eu disse. Nada está por inventar. Portanto, muito provavelmente, até porque nós vemos nas próprias frases que introduzem os livros, não é? Vão sempre buscar algo aos antigos autores. Portanto, é mau, mas pronto. Eu tenho que responder tendo em conta aquilo que tenho lido nos últimos tempos. Vamos aqui à última, Ok. que por acaso até escolher-se uma Polémico. boa. Não é polémica, esta é a básica, só que a nós leitores às vezes chateia-nos este tipo de coisas. Preferias só ler o mesmo livro repetidamente para sempre ou só poder ler livros que terminam abruptamente a meio de uma frase? Mas que são tipo finais em aberto? Não. Extremamente aberto, imagina. Ah. Ele olhou, 3 pontinhos. Sim, eu não tenho problemas. Não tenho problemas com isso. Eu acho que o escritor nos está a dar a oportunidade eu não tenho problemas. Eu não tenho.
Eu pensava que isto ia ser mais difícil no Não, final. eu isso não tenho problemas. Queres mais uma ou não? Pode ser, pode ser. É assim, Então escolhe outro eu número. vou tentar perceber qual é que é o pior livro, não é? Eu estou a tentar. Diz aí outro número. Ah, não, tenho aqui um bom para ti. Ah, Espera, tenho aqui um bom para ti. ok. É o número 9. Preferias ter de dramatizar cenas de romance tórrido em voz alta no metro ou no meio da rua, Ok. ou gritar. Oh, se calhar até afinal não, porque nem sei se tu leste isto. Ou gritar. Deixa cá ver, porque eu não sei se tu leste. Tu leste Harry Potter. Não. Mas pode ser, podes dizer. Ou gritar. Saramago é sobrevalorizado isto era num encontro de fãs hardcore de Saramago. Tive que adaptar, porque aquilo era da Harry Potter. Então, eu digo, num encontro que Saramago é sobrevalorizado, eu tenho que dramatizar uma cena erótica. Uma cena tórrida de um livro. Daqueles hot que agora se vendem muitos, que toda a gente gosta. Eu dramatizava. Já estou por tudo. Na guarda? Na guarda não há metro. Na rua? Da guarda. É Sério. No hospital não poderia ser, não é? Porque senão Ai, no hospital era incrível, a meio de uma consulta. isso não podia ser, não é? Aí teria mesmo que ir ao Saramago Isso era muito sobrevalorizado. Olha, Doutor Barradas, Senhor Doutor Barradas, o que é que dizem os seus olhos? Olha, neste momento dizem que eu devo estar a precisar de tirar os óculos e de ir ler um livro. Tirar os óculos para ler o livro? Sim, porque eu só uso óculos para ver a longe. E ler no Kobo? Tem Kobo? Não tem Kobo? Olha, vês, podia ser um preferias ou uma das tuas perguntas. Eu tenho uma relação ainda muito complicada Amor e ódio. com e-books. Já li Ok. alguns, mas ainda prefiro muito os livros. Obrigado. Obrigado, eu.